Olá, meus amigos. É, Hoje é quinta-feira, 29 de março de 2018. Amanhã é dia 30, sexta-feira, nós temos aquela marcha aqui no centro de Salt Lake sobre a qual eu já comentei com vocês, né? Mais de 1.000 pessoas já se inscreveram para participarem dessa marcha e no final nós vamos entregar, nós não, né? Sam Young, que é o cabeça desse movimento, ele vai entregar o livro com as experiências de centenas de pessoas que contam as histórias de abuso que sofreram por líderes eclesiásticos na Igreja Mórmon, e junto com essas histórias que pessoas reais compartilharam com ele, ele vai entregar a carta, aquela petição que eu pedi tanto para vocês assinarem, que eu sei que muitos de vocês assinaram, e eu agradeço por isso, aquela petição em que nós pedimos, né, para que a igreja mude essa policy de duas coisas estão no centro dessa policy. Primeira, que os líderes eclesiásticos não entrevistem menores de idade a portas fechadas sem a presença de um adulto. E o segundo objetivo é pedir que a igreja pare com entrevistas sobre pureza sexual de qualquer membro da igreja, tá? Porque esse aqui tem sido o grande problema, tem causado muitos problemas, que agora estão pipocando assim, aqui não se fala de outra coisa, né? Escândalos sexuais dentro da igreja, abusos de líderes eclesiásticos, de pessoas em posição de poder, então tá uma coisa bastante desgastante isso, mas infelizmente é uma realidade que a gente não pode fingir que não existe, né? Então a igreja já deu um passo na direção certa, ou seja, já abriu para os líderes eclesiásticos a possibilidade de ter um adulto na sala quando for entrevistar menores de idade. Só isso, mas não é uma coisa esqueci a palavra em português. Não é uma coisa que é exigida pela igreja. Eles estão dando a opção para o bispo. Então a gente precisa ir mais longe do que isso, né? Mas é um passo na direção certa. Amanhã, depois da marcha, eu vou fazer um vídeo, vou contar para vocês como foi, né? O que aconteceu lá e tudo mais. E depois eu espero que a gente consiga colocar esse assunto um pouco de lado, porque, como eu disse, tá bem desgastante, tá bem desconfortável. E que a gente possa então voltar a falar sobre fatos da história e contar histórias de vocês, né? De muitos de vocês que têm mandado para mim. E conversar sobre alternativas que existem para nós vivermos uma vida saudável, feliz, tranquila, com um elemento fundamental chamado liberdade, que a igreja tira de você e você não se dá conta disso. Bom, nesse final de semana tem a conferência geral, né? Eu estava pensando muito sobre isso. Para mim, na medida em que eu descubro quem esses homens realmente são e como as coisas realmente acontecem na igreja, tem ficado cada vez mais difícil, cada vez mais complicado para mim escutar a voz deles, porque aqui a gente tem, bom, aí no Brasil também, né? A gente liga a televisão e é só conferência, hino do cor do tabernáculo. Então, eu estava pensando sobre a conferência ideal. A 13ª regra de fé, eu não vou citar toda não, tá? Porque eu não lembro mais de cor, felizmente, mas ela fala assim, ela começa dizendo assim: cremos em ser honestos, verdadeiros, castos, benevolentes e virtuosos, e em fazer o bem a todos os homens. E a regra de fé segue, né? Essa é a 13ª regra de fé da Igreja Mórmon. E eu estava pensando aqui com meus botões na conferência geral ideal, se eles pautassem a conferência inteira baseada nesta regra de fé. Se eles como líderes, porque uma coisa eu vou te afirmar, infelizmente eu posso te afirmar isso baseada nas coisas que eu tenho escutado, visto e estudado, eles não fazem o que eles mandam você fazer. Eu não me lembro qual foi o líder, a autoridade geral, que no passado disse que se você tiver que escolher entre pagar uma conta ou pagar o dízimo, você deve exercer fé e sacrificar e pagar teu dízimo. Nenhum daqueles homens que você vê que sobem no púlpito na conferência, ou mulheres na conferência geral, nenhum deles jamais se deparou com uma decisão como essa. Então é muito fácil eles falarem para você fazer isso, é muito fácil, porque eles não têm a menor ideia de como isso é difícil.
Isso é só um exemplo, tem vários outros, como a gente já conversou sobre crimes sexuais que eles acobertam, né? Bom, eu acho que a conferência geral ideal, que eu até pararia para escutar, eu teria estômago para assistir, seria se eles, como eu disse, né, pautassem todos os assuntos na 13ª regra de fé, eles chegassem para você no púlpito e falassem assim, irmãos, na verdade, nós não sabemos exatamente como Joseph teve aquela primeira visão, porque ele mudou a versão daquela visão 8 vezes. Mas isso é o que nós acreditamos. Seria bom eles chegarem no púlpito e falarem assim, irmãos, o livro de Mórmon, ele pode ter um valor espiritual muito grande, mas ele tem zero valor histórico, porque ele não foi baseado em fatos históricos. Hoje nós sabemos, porque nós encomendamos o estudo de DNA com Thomas Murphy, e o estudo veio positivo de que o livro de Mórmon não foi baseado em fatos históricos. Portanto, aqueles homens não são profetas, mas nós gostamos do livro e fizessem você se sentir à vontade com a verdade. Seria bom se eles chegassem para vocês e falassem assim, irmãos, a partir de agora, ao invés de usar a menor fração possível dos juros que nós recebemos, dos dízimos que vocês pagam para ajuda humanitária, nós agora vamos usar 80% do dízimo que entra em ajuda comunitária. Os outros 20% serão para pagar despesas de manutenção de capelas e templos e tudo mais. Eu adoraria que eles chegassem para você no púlpito e falassem assim, irmãos, na verdade, o clero da igreja é pago. Eu, como apóstolo, eu recebo $150 mil por ano e tenho esses outros benefícios, assim como toda a primeira presidência. E os 70 também são remunerados, irmãos. Eu adoraria que eles chegassem no púlpito e falassem para você, nós gostaríamos de nos desculpar com as pessoas de pele negra por decisões preconceituosas que foram tomadas no passado, negando aos negros o direito de receberem o sacerdócio e também de entrarem no templo. Isso foi um erro, isso foi um equívoco, resultado de homens frutos do seu próprio tempo, do meio social em que eles viviam, da época histórica em que eles viviam, onde a segregação racial era considerada normal. Irmãos, isso não é doutrina, isso não veio de Deus, isso veio da mente de homens. Eu adoraria que eles chegassem para você no púlpito e falassem assim, irmãos, com relação à poligamia, Joseph não era perfeito. Ele tinha um caráter e atitudes muito duvidosas e ele usou a doutrina da poligamia que está lá no Velho Testamento e que é completamente combatida no Novo Testamento e também combatida no livro de Mórmon. Ele acabou usando aquela doutrina para justificar práticas inadequadas, práticas sexuais inadequadas. Nós, como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nós acreditamos na monogamia e não na poligamia. Eu adoraria que eles chegassem para você no púlpito e falassem assim, olha, irmãos, todos os líderes eclesiásticos, sejam eles gerais ou locais, são homens imperfeitos, sujeitos a falhas, a equívocos, a erros. Você tem direito à revelação pessoal. Não tome como escritura as coisas que nós falamos aqui, não tome como uma ordem, as coisas que teu bispo te pede para você fazer. Use o teu próprio livre-arbítrio, a tua própria consciência e o teu relacionamento com Deus para tomar as decisões na sua vida. Eu adoraria que eles chegassem no púlpito e falassem para você, a partir de agora, missão de tempo integral é trabalho voluntário, ou seja, não é mandamento. O jovem decide o que ele quer fazer, ou ele serve uma missão, ou ele faz uma faculdade, ou ele se casa, ele faz o que ele quiser. O trabalho é voluntário e tem mais. Você não precisa mais sacrificar centavo por centavo para mandar teu filho para a missão. A igreja vai pagar integralmente a missão desse jovem. Essas são só algumas das coisas que eu adoraria escutar do púlpito e que me fariam ter estômago para sentar e escutar uma conferência geral. Eu quero eu quero te sugerir um exercício mental. Enquanto você estiver lá escutando aquelas coisas,
Presta atenção em como você se sente. Olha para dentro de você. E no final da conferência, de cada sessão, procura prestar atenção em como você sai daquela sessão. Se você sai com o seguinte pensamento: eu estou em dia com Deus. Ele está contente comigo, eu não preciso melhorar em nada. Porque eu estou fazendo muito mais do que eu posso fazer, ou do que eu gostaria de estar fazendo. Ou se você vai sair de lá pensando: eu estou fazendo 9 coisas boas, mas nessa coisa aqui eu não estou fazendo bem, então eu preciso focar nela e melhorar nessa coisa aqui. Pensa se você sai da conferência com a tua consciência. É claro que a gente sempre pode melhorar, né? Em tudo. Mas desde que você possa encarar isso com leveza e não com medo, ou culpa ou vergonha, né? Pensa se quando você sai da conferência, você sai satisfeito com você mesmo, com a tua autoestima lá em cima, ou se você sai preocupado com a tua salvação pessoal. Eu quero só contar para vocês um fato que eu soube essa semana. Quero fazer justiça ao presidente Monson. No final da vida dele, ele estava tendo muitos problemas sérios de um tipo de demência, né? Falava assim, aliás, Alzheimer's, mas a igreja eu acho que nunca emitiu nenhuma nota oficial sobre isso. Mas ele não estava gozando de plenas faculdades mentais nos últimos meses de vida dele, tá? O que aconteceu foi o seguinte: 2015, novembro de 2015, presidente Woodruff, lembra aquele conselheiro da primeira presidência que foi desobrigado na última conferência? O que aconteceu foi o seguinte: presidente Woodruff, ele estava fora, ele não estava aqui em Salt Lake. Presidente Nelson, que agora é o presidente da igreja, ele era o presidente do Quórum dos Apóstolos. Ele fez um documento preconceituoso condenando os gays, os homossexuais, a apostasia e as trevas exteriores caso eles decidissem viver um relacionamento homossexual. E também proibindo os filhos deles, os filhos desses casais gays, né, de serem batizados na igreja até atingirem 18 anos de idade. Presidente Nelson fez esse documento, levou para o presidente Monson assinar, sendo que o presidente Monson não estava gozando de plenas faculdades mentais. O presidente Nelson sabia disso. O presidente Monson assinou. 1 ou 2 dias depois, e isso caiu na mídia, e foi um choque. E gerou todo aquele problema, aquela movimentação, aquelas resignações em massa que eu já comentei com vocês. 2 ou 3 dias depois, o presidente Woodruff voltou para a cidade. Quando ele soube disso, ele ficou apavorado. Ele falou: mas isso não pode, a igreja não pode fazer isso. A gente vai causar um problema social muito grande, nós vamos perder membros por causa disso. Aí eles pegaram Elder Todd Christofferson, que tem um irmão gay, viveu em um relacionamento homossexual por mais de 20 anos. O relacionamento dele acabou por alguma razão. Eu escutei a entrevista dele a John Delaney Mormon Stories, tá bom? E ele voltou para a igreja depois que acabou esse relacionamento de mais de 20 anos. E ele decidiu, então, optar pelo celibato, tá? Eles pegaram o Elder Christofferson, que tem esse irmão com esse histórico, e colocou ele para dar uma entrevista, dando uma amaciada naquela carta preconceituosa, naquela policy preconceituosa e separatista que o presidente Nelson criou. Agora você entende o porquê que o presidente Woodruff foi desobrigado da primeira presidência? Ele ia ser uma pedra no sapato do presidente Nelson. Quando você apoiar esse homem nessa conferência, esse final de semana, você está apoiando um homem que prega amor condicional de Deus? Um homem que diz, inclusive naquele discurso, o amor divino, sobre o qual nós já conversamos, ele afirma categoricamente que se você não pagar o dízimo, você não tem promessa nenhuma. Desculpe a minha sinceridade, mas eu vejo esse homem como uma pessoa fria, um homem de negócios calculista, que não tem a menor noção, o menor interesse em saber o que você passa aí no Brasil, para cuidar da tua família, para pagar tuas contas em dia e ainda por cima pagar dízimo e ser membro dessa igreja. Então, na verdade, o presidente Monson foi uma vítima da mirabolância do presidente Nelson. Fica aí para você pensar, e eu espero que essa conferência, essas sessões que virão nesse final de semana te edifiquem e elevem a tua autoestima, ao invés de te convencerem que se você não fizer mais, você não entra no Reino Celestial Mormon. Obrigada por me escutar. Falamos na próxima. Tchau, tchau.